que fez uma barbaridade dessa, agredir, partir para a violência, querer resolver no mundo que a gente vive hoje, com todas as informações que tem, o cara dentro do vestiário dá um soco no jogador porque o cara não quis ali aquecer. Multa! Como o Flamengo vai multar o Pedro. Ó, vai treinar uma semana à parte. Tem várias atitudes que podem ser tomadas do que fazer o que esse idiota fez. Que é dar um soco. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo demite, né, o preparador físico que agrediu o Pedro, né, o Pablo Fernandes. O Flamengo demitiu nesse domingo por volta de 7 horas, 8 horas da noite. O Flamengo demitiu o ex-preparador do Flamengo. O próprio Pablo Fernandes chegou a se posicionar nas suas redes sociais pedindo desculpa ao Pedro, falou que errou, queria voltar no tempo, agora voltar no tempo é tarde, meu parceiro. Então é aquilo. E o Flamengo tenta, né, a permanência do Jorge Sampaoli. Ainda é dúvida, ainda é incerta, né, a permanência do Sampaoli, só que a diretoria quer que o técnico argentino fique. Só que vai depender exclusivamente, né, do próprio Sampaoli, se ele fica ou não, mas a diretoria quer que ele fique, né? Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho sim. Os últimos 20 jogos do Flamengo foi apenas uma derrota contra o Bragantino, então dá pra perceber que o trabalho tá sendo bem feito, né? Óbvio, a gente pode contestar uma coisa aqui, outra ali, mas o trabalho do Sampaoli tá sendo bem feito e o Flamengo tá evoluindo no momento certo da temporada, né? E vambora para mais um vídeo, vai deixando seu like, crédito, a ESPN Brasil, e vambora pro vídeo. Ah, deixa o seu like aí, né, para ajudar o canal também. Valeu! Aqui para vocês também, mas a gente começa com algumas atualizações. Primeiro, o Pablo Fernandes, ele foi há poucos minutos oficialmente demitido. Já está então oficializada a demissão do preparador físico que agrediu o Pedro. A reunião que vai definir a permanência ou a continuidade do Sampaoli ainda não começou, tá? Mas a tendência e a intenção da direção do Flamengo neste momento é que ele permaneça no comando ali da equipe. Então, neste momento está sendo exatamente definido quando que vai começar, ou onde que vai ser a reunião para essa definição aí da permanência ou não do treinador, Tazinho. Mas assim, acho que a conduta está correta, na minha opinião, não tinha, insustentável, até pelo que eu fiquei sabendo que aconteceu dentro do vestiário, a reação dos atletas. Não tinha ambiente para o cara permanecer. Né, já está aí até divulgado, né, que o Gerson é um do que segura, né, que tira o preparador físico, até trabalhou com ele também no Olympique de Marseille, então já tem até uma relação maior, pega pelo pescoço, vai levando, tira, porque o clima ficou muito quente, os jogadores que presenciaram, né, todo mundo reprovando a atitude, desequilíbrio total, né, do preparador físico, e o grupo já tinha falado que nem treinaria se tivesse a presença dele. Então, insustentável. A direção, é claro, foi observar o contrato, né, como poderia fazer esse desligamento, né, sem ônus para o clube, e também a manutenção da comissão técnica, porque o filho dele trabalha na comissão técnica, o Marcos, né, Marcos Fernandes, é filho do preparador físico. Então, como é que fica? O pai é demitido, o cara vai continuar ali, além da relação que tem de anos e anos com o Sampaoli. Acho que o Sampaoli, assim, vai ficar muito... uma decisão dele. O clube tem o interesse da permanência dele. Não foi ele que teve essa atitude, por mais que tenha um relacionamento. Mas cada um responde pelos seus atos, pelas suas ações. Então o Sampaoli, ele concordando com o clube que demite o preparador físico e de repente o filho também saindo junto, ele concorda em permanecer e seguir o trabalho dele. Acho que seria o caminho ideal, porque o Sampaoli agora que ele começa a arrumar o time, começa a encontrar opções, a gente pode entrar depois no assunto Pedro, tecnicamente, taticamente, aí eu posso dar minha opinião, não sei se é o momento agora, mas como o momento é essa agressão, esse momento triste, um momento que o Flamengo consegue um ótimo resultado, que o Flamengo conseguiu até o momento, aquele momento, não sei como é que está o jogo do Grêmio, a vice-liderança do campeonato,
vem de resultado, de recuperação de resultado no Campeonato Brasileiro, porque empatou um jogo no Maracanã com o América Mineiro, né? Um resultado que enche de confiança ainda mais esse time que é muito bom, de ótimos jogadores, para o grande jogo da Libertadores, que depois de tanto tempo, eu não me lembro nem quando foi, acho que foi um gol do Diego, sai um gol de falta do Arrascaeta, tantos motivos para comemorar uma virada, um gol de falta na entrada da área, que a gente não vê há anos no Flamengo, vem um preparador físico desequilibrado, que não tem condições, capacidade de ter gestão de grupo, porque um jogador está chateado que não entrou. Isso eu cansei de ver na minha carreira toda, como jogador, como diretor de futebol e como treinador que fui. Você tem que, nesse momento, individualmente, ter uma gestão de grupo ali com o atleta. E até o contrário, se o cara não está tendo um comportamento, sai por cima. Porque tem diretor de futebol para isso, tem gerente de futebol para isso, tem presidente, tem vice-presidente, tem lideranças no grupo, para até que o Pedro, se está com comportamento errado como atleta profissional, ele sim ser chamado a atenção, não partir para a violência. Acho que a atitude está certíssima, não tinha outra coisa a não fazer de mandar embora. Está aí a imagem, né? O ambiente pesadíssimo que ficou no vestiário e que poderia ter ficado pior, hein? É porque entrou a turma do deixa disso. Então acho que agora está nas mãos do Sampaoli aceitar a permanência ou não. E a turma do deixa disso, no caso aí o Gerson, que era o mais próximo ali no momento, o Thiago Maia também perto, e o Gerson, ele foi precisou ser tão firme ali para segurar o preparador físico, que ele, segundo na matéria do Pedro, que está no espn.com.br, ele empurra o preparador, o Pablo, na parede, é uma parede de drywall que quase desmonta, professor. E aí mais duas informações, o Pedro ele deve ser multado também pela atitude ali, né, pelo ato de indisciplina, e depois da reunião de logo mais deve existir um vídeo do Marcos Braz nas redes sociais explicando a decisão que foi tomada na reunião. Professor. Isso tem pouco a ver com o futebol, né? Isso tem mais a ver com assédio no trabalho, mais do que assédio, é uma agressão física no trabalho. Deu BO, literalmente, há um boletim de ocorrência a respeito disso. É indefensável, não dá para voltar atrás, quebrou o cristal, como dizem, né, de confiança. Como é que você vai trabalhar com esse cara a partir da segunda-feira? Ele errou, reconheceu, foi na rede social, mas já está feito. O grupo mesmo já tinha se posicionado que se ele estivesse lá, o grupo iria tomar uma atitude. Você acha que o cristal do Sampaoli quebrou, professor? Aí é o capítulo 2, porque isso aconteceu. A origem de tudo isso são as queixas do Pedro, que ele também coloca lá na rede social. Não vou nem falar dos ínfimos minutos que estão me dando. Né? Então, isso é a ponta de um iceberg. Ou a base do iceberg, porque o negócio é pesado. Né? Não é só isso, não é algo isolado. Isso aconteceu por alguma coisa que está acontecendo lá dentro do Flamengo e que a gente, até pelo que vinha discutindo, estamos mais fora do dia a dia do que gostaríamos, nem calculávamos que tivesse essa dimensão. O Pedro é um jogador que durante muito tempo, o Zinho falou, e é verdade, o jogador... Ninguém quer sair do time, reclama. Não, isso em qualquer time do mundo, né? Não é o Pedro e não é no Flamengo. Mas você veja que o Pedro tem um histórico até de ter aceitado muito isso na passagem dele pelo Flamengo. Sim. Mas o Flamengo montou o elenco que montou, mano, e assim, não dá pra jogar todo mundo, gente. Não dá mesmo. Voltou o Bruno Henrique. Tá, a gente olha pro time titular hoje. Quem que sai pra entrar o Pedro? O Gabriel? Mas é o Gabriel. Acho que não é unânime que o Gabriel é muito pior que o Pedro. Não é. Enfim, nesse sentido a gente pode até falar depois. Não tá em contato nenhum. Até porque são duas coisas separadas. Exatamente. Porque o que o cara fez, mano, é o que eu até falei. Não tem discussão, velho. É rua. O que o Flamengo acabou de confirmar... Né? Não, o que o Flamengo acabou de confirmar agora foi o que o Zinho falou. Olhou o contrato, vamos fazer tudo direitinho. Até aqui, pra mim, o Flamengo tá fazendo tudo certo. É o famoso perdeu a razão. É isso. O cara Você perdeu a razão. Não, e foi o que o Zinho falou. Ele podia pegar e levar isso pra cima. Só que o que eu escuto muito, e aí não é achismo, é coisa que eu já apurei olhando muito por aí, é que o Flamengo ele já tem há algum tempo um problema de... O Flamengo tem um staff técnico ali no departamento de futebol muito bom, e no geral o trabalho do Sampaoli é considerado que é um trabalho de conteúdo, que os treinos são bons e tal. E o Flamengo tem um outro mundo que é o Braz e o pessoal dele. Parece que eles vivem em planetas diferentes. Assim. O Flamengo não tem alguém
que faça esse molho no dia a dia, de interligar, de conversar, de tomar decisões de gestão técnica, inclusive. O Flamengo tem ali diretores que são bons para negociar, para ir atrás e tal. Mas não tem ninguém... Quem que é o nome do Flamengo, por exemplo, que está no dia a dia? O Zinho fez esse trabalho de dia a dia. De estar ali junto com o treinador, com a comissão. Hoje tá lá o Juan, tá lá o Fabinho, né? Porque, tá lá o Gabriel. O que eu escuto é muito nesse sentido, de esses mundos diferentes. O papo que eu escuto assim, dentro do dia a dia de trabalho, as coisas vão bem, as pessoas se dão bem, tem muita gente qualificada no staff do Flamengo. Agora, como é que tudo isso está acontecendo já? Porque é o que o professor falou, me parece que é um negócio que já estava meio corroendo ali até estourar para chegar numa situação dessa. Ao contrário, às vezes botam lenha na fogueira. O Braz não acabou de discutir com o Gabigol outro dia por causa de gramado? Então, de buraco no gramado? Zinho, eu não sei se você tem informação de como fica o ambiente ali, se realmente a escolha da permanência do Sampaoli ela é a ideal, né? Porque o trabalho é bom. A gente vê. Imagina, romper de novo um trabalho, cara. Sim. Pra mim, esse tem sido o problema do Flamengo. O Flamengo tem a faca e o queijo na mão, faz tempo. Mas porque, assim, o que acontece, né, Zinho? De ontem à noite até hoje de manhã, qual que era a informação? Poxa, o trabalho ele tá condenado, não tem clima, né? O Flamengo vai estudar as questões jurídicas. E, assim, juridicamente, eu não sou especialista, mas está claro que o Sampaoli ele não pode ser demitido por uma justa causa. Não, a questão foi Foi ele? Com o preparador físico. E ele não tem que responder por nada disso. E segundo o Pedro, a direção do Flamengo foi até pega de surpresa quando o Sampaoli disse que por ele continua. Porque eles imaginavam que o Sampaoli comprasse o lado da história Até por causa da postagem, que ele não foi muito firme, por causa da postagem. Ele foi mal na postagem. Porque ele não tem responsabilidade em cima do que, claro, o preparador físico fez, mas ele tem responsabilidade de como ele reage. E eu não sei como os jogadores entenderam a postagem dele. Quando ele coloca a insatisfação do Pedro e a agressão que o Pedro sofreu, ou o agressor, no mesmo nível ali. Ele foi muito mal. Ele, assim... Ele também foi mal nessa postagem. Era melhor fazer como o Flamengo fez. Não deu nenhum tipo de declaração. Deita a cabeça no travesseiro, se conseguir dormir. Eu não conseguiria dormir com um ambiente desse que foi formado ali. Mas dá uma respirada, analisar bem para saber o que vai falar. Eu acho que assim, ele permanecer, por isso que eu falei, depende muito dele, porque a direção do Flamengo quer que ele permaneça. O problema é saber se ele vai querer continuar sem membros da sua comissão técnica que veio com ele. Aquela coisa da lealdade, tá junto. Eu acho que ele, né, deveria permanecer. Porque aí sim, analisando, cara, é amigo, tá há muito tempo com ele, mas errou, e errou feio. Fez. E não pode prejudicar um sonho que ele, Sampaoli, teve, porque ele declarou isso. O grande objetivo dele no Brasil era treinar o Flamengo. A ponto dele já ter residência no Rio de Janeiro sem ser treinador do Flamengo. Ele tinha esse objetivo, ele quis isso. Aí quando ele consegue isso, uma atitude ridícula, um desequilibrado que estava na comissão técnica dele, é que não é a primeira vez que faz. Ele vai ficar comprando barulho desse cara? Você é meu amigo, cara, desejo o melhor pra você, tô aqui, se precisar. Agora, você errou, cara, você errou e errou feio. Então segue o seu rumo. Eu faria isso com qualquer amigo meu. Eu não vou ficar cobertando um cara que cometeu erro. Que fez uma barbaridade dessa, agredir, partir pra violência, querer resolver. No mundo que a gente vive hoje, com todas as informações que tem, o cara dentro do vestiário dá um soco no jogador porque o cara não quis ali aquecer. Multa! Como o Flamengo vai multar o Pedro. Vai treinar uma semana à parte. Tem várias atitudes que podem ser tomadas do que fazer o que esse idiota fez, que é dar um soco na cara de uma pessoa. Não existe isso, não existe. E eu espero que o Sampaoli, né, nessa reunião, entenda a posição da diretoria do Flamengo e que ele siga o seu trabalho. Aí ele tem que chamar o Pedro. Decidiu permanecer?
Segunda-feira, chama o Pedro, senta com ele, olho no olho. Pega uma pessoa... Eu aprendi isso, você tem que ser sempre uma testemunha. Senta do lado, olha no olho do Pedro, o que você está insatisfeito. Escuta do jogador, escuta do atleta e fala a postura dele. O meu sistema de jogo é esse, eu não tenho a intenção de jogar com você e Gabigol ao mesmo tempo. Isso pode acontecer durante o jogo, dependendo da situação da partida, dependendo do que eu enxergue taticamente. A minha função como treinador é a escalação, é treinar e é te dar condições. Agora, a escolha para jogar ou não é minha. E você tem que respeitar isso, como eu te respeito e vou te dar oportunidade. Agora, vai o outro ponto. Acho que ele dá pouca oportunidade para o Pedro. Vocês acham? Porque a matéria do Pedro Ivo Almeida, diz que ontem existiu assim uma ideia de que ele jogaria por alguns minutos e até por isso, inicialmente, o pedido, aquece para valer mesmo, tá? Porque você já vai entrar e daqui a pouco não entra. Nisso eu acho que aí tem um porém. Porque nisso o às jogo vezes, muda também, isso que eu ia falar. Agora, que ele tá tendo poucos minutos, eu concordo. Agora, em outro aspecto, eu não sei como que tá o dia a dia. A gente não tava falando que o Lage colocou o Sauer porque talvez o Sauer tava ali treinando bem e tal. Não sei como tá treinando bem. Se na hora que você chamou para aquecer ele já tá meio assim... O fato é que sem ele em campo, o Flamengo tá jogando bem. Exato. E como eu falei, tem o Bruno Henrique, tem o Arrascaeta, tem o Everton Ribeiro. Ele não tá ficando no banco pra um cara assim, muito pior que ele. Agora, que eu acho que ele deveria jogar mais, eu também acho. Tá. Por outro lado, eu não tenho esse dia a dia. Eu acho que seria, sacanagem com quem tá assistindo a gente falar, não, ele tá treinando bem, eu não sei. É que Porque o termômetro é o treinamento, é o dia a dia. A atitude de cobrança dele, nesse caso, isso não justifica a agressão. Não, a gente tem que falar sempre isso, porque as pessoas acham que a gente isso não justifica a agressão. O cara tá demitido e acabou, velho. Mas foi também uma atitude afrontosa. Claro. No sentido de que havia mais uma substituição a fazer, ele para de aquecer, há um ruído ali. Sim. Agora, tudo é uma consequência. Há um ruído, o rapaz falou de pressão psicológica também. Como é que ele está se sentindo? Não sei Como se é que ele está sendo tratado? Não sei se nesse sentido, e depois dessa conversa, isso pode antecipar uma saída dele. Não tem proposta aí toda hora de Arábia, de não sei de onde, de repente O que o Zinho falou é muito certo. É o que eu questiono até com a permanência do São Paulo, porque não dar chances, que ele tá reclamando, não tem a ver só com o idiota que agrediu ele lá, que já foi de beijo, já resolveu. Esse é o fim de um processo. A minha questão é essa. Eu acho que pro Flamengo era muito importante permanecer com o São Paulo e que as coisas fossem resolvidas. Mas porque o Flamengo tá trocando toda hora. A informação do Pedro é que a liderança ali do elenco, os líderes, eles entendem que é importante manter o Sampaoli. Isso serve para Gerson, para Felipe Luiz. Então beleza, então toca a vida, é isso. Se os caras não abraçam. Agora, se os caras não acreditam mais e não abraçam, porque pode ser o Guardiola, aquele último parágrafo dele, porque ele faz um textão, né? O Sampaoli faz um textão, quase que uma homilia, né, professor? Onde ele quer salvar os dois, inclusive. Não, porque aí ele fala o seguinte, salvar não tenho dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo. Exatamente. Mas tem que ajudar o Pedro, não tem que ajudar o Pablo. O Pablo, né? Ele queria ajudar o Pablo, gente. É isso. Ele queria ajudar o Pablo. Não é, Zinho? Esse depoimento dele é para tentar salvar o amigo. Mas o Pablo é inajudável nesse momento. Não tem como, já foi. É indefensável. Não tem jeito. É indefensável. Agora não. Mas aí se o elenco vê que ele tá querendo ajudar o Pablo, se o Pablo não é Pedro? amigo mesmo, se o Pablo é amigo mesmo do Sampaoli, ele vai entender o Sampaoli permanecer. Isso, porque foi ele que fez a borrada. Claro. É isso. Ele é o número 1 do São Paulo. Ele não é só um preparador físico. Ele é o Murtosa, que era do Filipão. O Murtosa virou... Entendeu? É uma coisa muito... Ele é um Murtosa. É fazer uma comissão técnica nova. O Zinho lembrou, tem um filho do cara lá. Professor... Oi, Zinho. Aí eu posso até dar um relato melhor, porque assim, como eu não é que porque eu fui jogador não, tá? É porque assim, o que acontece? Ele é o número 1, porque ele não é só o preparador físico, ele dá treino tático também. Quando o Sampaoli não está no campo, quem dá treino é ele. E o que acontece? Quem tem mais contato com os atletas que não estão sendo muito utilizados? É o segundo. Geralmente, o pós-jogo, quem dá os treinamentos é o auxiliar. É o Mortosa, é o João Martins, entendeu? É o Marcão do Fluminense, é o Alves. É o Copertino. É o Cuquinha. E o que acontece? O cara que está insatisfeito, que não está jogando, isso é relato pessoal, tá? Porque
anos e anos convivendo ali. O cara, às vezes, não fica bicudo pro treinador, mas o cara que tá dando treino para ele é que tem um conflito maior. Sim. E isso já deve estar vindo, ó, esse atrito no dia a dia do treino, com o certeza. cara do jeito que... Por isso que o Pedro relata ali, como é que ele fala? Não sei o que, psicológico, há semanas. É isso. Porque é o cara que tá dando treino pra ele, é o cara que de repente, como tá falando com ele, como é que tá tratando, como é que ele também tá se dirigindo pro cara. Entendeu? Aí estourou num jogo que entra Luiz Araújo, entra Cebolinha, entra Thiago Maia, entra todo mundo, e o Gabigol não estava fazendo um brilhante jogo, e o Sampaoli não toca no Gabigol, não mexe. Tem seus méritos, merece, é o grande artilheiro, é o jogador da história do Flamengo, mas se estiver jogando mal, pode sair também. Só que o Sampaoli não tira o Gabigol. Para tirar, ó, tira todo mundo. Deixa até o Arrascaeta no banco. É verdade. No início do jogo, que quase complicou o jogo. Mas o Gabigol não toca. Aí o Pedro tá no banco e fala, cara, eu não vou jogar nunca. Os caras não tocam no Gabigol. E nos treinamentos, eu não vejo a chance. Aí, meu amigo, estoura tudo como estourou. Aí o idiota não sabe dialogar, não tem o poder de convencimento para o atleta ou motivar o atleta. Cara, não é por aí, calma, tu vai ter tua chance, vamos lá. Não, quer resolver na violência. Então tem que ir pra rua mesmo. E o Pedro... Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Para o canal. Eu acho que essa situação ainda... Espero que esteja perto de acabar, né? O preparador já meteu o pé já, né? Já foi demitido. Agora vamos ver a decisão da diretoria em relação ao Sampaoli. A diretoria quer que o Sampaoli continue, né? Vamos ver a decisão do Sampaoli. Eu acho que o Sampaoli também deseja ficar no Flamengo, porque ele tá perto de conquistar títulos. É uma coisa que ele já não conquista há tempo já, né? Títulos. Então acho que seria bom pros dois, né? Tanto o Flamengo ficar com o Sampaoli e o Sampaoli ficar no Flamengo, né? Então um ajuda o outro, né? E o preparador, esquece. Não teria nem como ajudar um caso desse, né? Obviamente que eu concordo que o Sampaoli, durante o seu posicionamento nas redes sociais, ele não foi muito legal, porque durante o seu posicionamento, né, o Sampaoli ele quis tentar defender os dois, né? Quis ajudar o Pedro e o seu amigo aí, ex-preparador do Flamengo agora, o Pablo. Então, abre aspas, né? Que o Sampaoli disse, né, na sua nota, no seu posicionamento. Eu queria ajudar. Tem noites que eu não durmo, tentando achar maneira de ajudar Pedro e Pablo, né? Isso é um ótimo prato para causar, vamos dizer assim, mais intriga dentro do elenco, né? O treinador, o Pedro que sofre agressão e o treinador, que é o nosso comandante, está em dúvida de qual lado ficar, porque nitidamente, né, o Sampaoli ficou em cima do muro. Para quem? Para qual lado eu fico? Pedro ou Pablo? Eu vou ficar em cima do muro aqui, tá tranquilo. Então é meio complicado, mas espero que isso esteja bem longe, bem perto já de resolver, bem perto do fim. Isso aí porque quinta-feira já tem jogo, né? Mas até lá, até quinta-feira, ainda vai ser um longo período, né? E durante a segunda-feira, né, que quando os jogadores voltam a se representar, a gente vai ter mais notícia aí de como que vai ficar essa situação, né? E ainda a situação do Sampaoli, né? Se ele fica ou não, mas acho que fica assim. Eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Também deixa o seu like aí e tamo junto. Acho que o preparador já meteu o pé e vida que segue agora, né? Obviamente, né, que isso não se faz em nenhum lugar, né? Mas, infelizmente, o Pedro tomou as melhores medidas aí, né? Uma coisa que acho que foi o Celso 17 disse, né? O Pedro ele foi muito frio a não revidar um soco. Eu acho que dificilmente um jogador não revidaria, né? Principalmente o Gerson. Principalmente o Gerson, eu acho que o Gerson revidaria tranquilamente. Gabigol, que é explosivo também, né? Então a gente tem que tocar nesse ponto também que o Pedro não revidou o soco, né? Sofrido. Tamo junto.